Algumas pessoas têm dificuldades de planejamento. São aquelas que estão sempre atrasadas, se distraem facilmente, não fazem as tarefas ou quando fazem, as fazem incompletas e não dão prioridade às coisas mais importantes. Planejar é pensar com antecedência, é pensar no futuro. É uma capacidade que faz parte das habilidades cognitivas. É um processo mental que nos permite antecipar as ações necessárias para se fazer alguma tarefa. Por exemplo, planejar um almoço, fazer uma mala, uma viagem, escrever uma tese, fazer uma faxina na casa. Nosso dia a dia necessita de um bom planejamento, de uma boa organização. Todos temos a capacidade de planejar, mas para algumas pessoas isso é um desafio. Essas pessoas podem apresentar algumas características como a dificuldade em tomar decisões. Assistam ao meu vídeo sobre decisões. Uma outra característica seria a falta de capacidade de antecipar as consequências de alguma ação. É aquela pessoa que fala assim: puxa, mas eu não sabia que podia acontecer isso. Mas aí já é tarde demais. Uma outra característica seria a falta de produtividade. Então, aquela pessoa que gasta energia, parece que ela está fazendo muita coisa, mas aquilo não rendeu nada, porque está tudo desorganizado, está tudo sem planejamento. Então, é aquela criança que vai fazer a lição de casa, ela fica 2 horas em cima daquilo e ela não fez absolutamente nada. Quer dizer, não rendeu, né? Uma outra característica seria a falta de flexibilidade mental. Então, seria a dificuldade de lidar com o inesperado, com situações surpresa. Então, existe aquela rigidez, aquela falta de jogo de cintura quando a pessoa tem que passar de uma atividade para outra inesperadamente. Essas pessoas, então, elas têm essa dificuldade. Aconteceu alguma coisa, elas ficam, digamos, paralisadas naquela situação e não conseguem mudar. Uma outra característica seria a incapacidade de calcular o tempo necessário para se realizar determinada tarefa. Então a pessoa acha que vai dar tempo, mas não dá. Isso é muito comum numa prova, a pessoa começa a fazer a prova lentamente, às vezes não prioriza as questões mais fáceis ou aquelas que a pessoa sabe resolver e fica, presa em determinadas questões mais difíceis e que não são tão importantes e o tempo passa e não dá tempo de terminar a prova. Essas pessoas se distraem facilmente com determinadas coisas. Então, uma criança que está fazendo a lição, ela de repente se distrai com uma borracha que caiu no chão, ou o passarinho que cantou, o cachorro que latiu, ou com a ponta do lápis, e acabam não executando a tarefa porque há muitas distrações em torno. Então, a pessoa não tem foco, ela não tem atenção. E a atenção está muito ligada ao planejamento. Essas pessoas podem fazer tarefas rapidamente sem prestar atenção e elas pulam questões na prova, por exemplo, e elas não percebem que pularam essas questões. Então elas fazem rapidamente sem prestar atenção. Então, uma tarefa que requer planejamento, organização, gerenciamento de tempo, flexibilidade mental, será um desafio para pessoas que têm dificuldade de planejamento. Mas a boa notícia é que, como todas as habilidades cognitivas, o planejamento também pode ser treinado e melhorado através de uma estimulação cognitiva e adoção de um estilo de vida saudável. Para estimulação cognitiva, conheça os manuais Papaterra, livros de exercícios que ensinam a pensar e, entre outras habilidades cognitivas, treinam também a atenção e o planejamento. Até a próxima!